Uma coisa muito importante para a gente saber é que o tempo somos nós que fazemos, e o tempo é o ativo que não tem preço, né? Ninguém, nem a pessoa mais rica do mundo consegue comprar mais tempo. Então, ou a gente aprende a se organizar, ou a gente aprende a se planejar, ou a gente fica para trás, porque ninguém consegue mais tempo. Eu gostaria muito de ter mais tempo, de que o meu dia durasse 48 horas, mas é impossível. Então, a gente precisa se organizar e fazer com que as nossas 24 horas sejam muito melhor aproveitadas, certo? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso estabelecendo prioridades. É claro que se a gente falar assim, ó, eu tenho que caminhar tantos minutos por dia, daí eu tenho que fazer comida todo dia, lavar, passar, limpar a casa, levar a criança para a escola, eu tenho que cuidar, fazer dever com as crianças, levar o cachorro para passear, tem que trabalhar, atender cliente. Se a gente colocar uma lista gigante, é claro que a gente não vai ter tempo. E ninguém consegue fazer tantas coisas todos os dias. Então, o que, que é a nossa. Qual é o que, que a gente usa para fazer com que dê certo? A gente usa prioridades. Então, a gente estabelece as prioridades. Eu vou mostrar para vocês o que, que eu faço aqui. Eu me organizo de forma. No domingo. Eu já falei algumas coisas aqui para vocês sobre isso, e assim, eu me organizo no domingo. Então, no domingo, eu paro ali uma meia horinha e escrevo no papel assim, ó. E eu escrevo atrás, aqui, tudo o que eu tenho que fazer na semana. Meu filho tem dentista? Tem futebol? Tenho que fazer dever com, as crianças, com a Luísa? Tenho que levar ela no médico? Tem tudo que eu tenho que fazer durante a semana eu escrevo. Não só coisas do trabalho, tá bom? Porque a gente não só trabalha, né? A gente faz outras coisas durante o dia. E aí, se a gente coloca só coisas do trabalho, e aí depois, durante o dia, a gente vai incluindo várias outras coisas, chegou no final do dia, a gente não fez aquilo que a gente se programou para fazer, porque a gente não vive só para fazer aquilo. Então, eu me programo colocando tudo o que eu tenho para fazer na semana inteira, e eu escrevo assim no papel. Aí, eu tenho isso daqui, ó. Ó, isso daqui é um planejamento semanal, tá bom? Quem é aluna da Pri tem esse planejamento semanal, exatamente este daqui, lá na plataforma, tá bom? Vocês têm, acho que, 2 modelos lá diferentes. E aí eu faço o quê? Eu pego os dias da semana e pego aquela lista que eu anotei, que eu tenho tudo que eu tenho para fazer na semana inteira e vou distribuindo em cada dia. E o que, que eu coloco primeiro aqui? Eu coloco primeiro as prioridades. É o que não dá para deixar para o outro dia. Então, o que eu tenho que fazer primeiro é o mais importante daquele dia. Do outro dia, o que eu tenho de prioridade é outra coisa, né? Então, pode ser que se eu tenho que entregar uma arte na quinta-feira, então na segunda-feira, a minha prioridade é criar aquela arte. Então, na segunda-feira, aquela arte. Na terça-feira, a minha prioridade pode ser colocar a roupa para lavar. A minha prioridade pode ser fazer o almoço. Então, assim, pode ser que as nossas prioridades vão mudar ao longo do dia, dos dias, mas a gente tem que estabelecer o que não pode ficar para o outro dia. Então, é assim que eu funciono aqui. Ah, tem mesmo, eu já vi o planejamento. É isso aí. As meninas têm essa aula de planejamento e tem esse planejamento lá, tem um planejamento financeiro lá também e tem um bloco de pedidos. Isso tudo para ajudar na organização das alunas, tá? A gente fez isso para que elas consigam se organizar melhor aí, trabalhar melhor. Outra coisa que hoje a gente faz aqui, que é muito legal, é estabelecer regras em relação à casa, né? Porque a gente sabe que se a gente ficar limpando a casa e arrumando a casa, principalmente quem tem criança, né? Se a gente ficar limpando e arrumando a casa, a gente só faz isso. A gente arruma a casa o tempo inteiro, a gente limpa a casa o tempo todo, tem louça na pia o dia todo, a gente acaba de arrumar, tá suja, a gente acaba de fazer, tem que ser feito de novo. A gente sabe que isso é um ciclo vicioso, né? Tem que arrumar coisas o tempo todo. Então, aqui, o que, que a gente fazia? Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha ajudante aqui, que ela faz as coisas aqui em casa. Então, hoje, eu não faço mais assim. Faz um mês
que ela tá aqui comigo, né? Eu comecei a trabalhar em 2015 e hoje faz um mês que eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui durante a semana, tá bom? Não todos os dias, mas ela vem alguns dias da semana para me ajudar aqui nos afazeres, tá bom? Então, eu fiquei anos e anos fazendo tudo. Hoje eu não faço mais, mas faz um mês que ela tá aqui. Então, o que a gente fazia? A gente se programava para arrumar, organizar a casa uma vez ao dia antes de dormir. Então, as crianças podiam bagunçar a casa o quanto eles quisessem. Sapato, roupa, brinquedo, o que eles fizessem, eu ia respirar fundo, ia passar por cima. É um treinamento de psicológico, né? Psiquiátrico, porque você passa por cima das coisas, mas eu falava, eu não vou arrumar. Eu não vou arrumar agora. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou deixar isso para depois. Porque se eu arrumar agora, daqui a meia hora, eu tenho que arrumar de novo. Né? E hoje os meus filhos já são maiores, mas durante todo o período eles eram pequenos, né? A Luísa, quando eu comecei, ela tinha 3 meses e o Felipe tinha 2 anos. Então, assim, eu tenho várias fotos da minha sala, era assim, brinquedo para todos os lados, no chão e tudo bagunçado. Eu passava por cima, fingia demência, respirava e continuava. E aí, antes de dormir, a gente organizava tudo para dormir com a casa organizada. E por que isso? Isso funcionava muito bem para mim, porque no outro dia eu acordava e a casa estava arrumada. E porque você acordar de manhã, para mim, né? Eu acordar de manhãzinha e olhar aquela bagunça e ficar pensando, nossa, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que arrumar tudo isso. Já me dava uma queda de energia ali. Outra coisa que a gente fazia aqui era não fazer comida todos os dias. Por quê, gente? Comida é um negócio que leva tempo, né? Primeiro você tem que planejar o que eu tenho que fazer, depois você tem que talvez descongelar alguma coisa, depois você tem que preparar, e esse preparo não é tão rápido, né? Demora, e você tem que não é preparar só uma coisa, são várias coisas, e assim, é um processo, gente. Fazer comida é um processo. Eu não sei aí quem é que tem ajuda, né, em casa para cozinhar. Aqui eu não tenho. O Dan é um ótimo marido, mas não faz comida. E era só eu. Então, o que a gente se programou aqui para fazer? A gente fazia comida para 2 dias, para 3 dias. Então, fazia, congelava, pronto. Eu preferia fazer bastante, porque o trabalho de fazer um pouco e fazer bastante é o mesmo. Então, eu fazia mais quantidade, congelava já pronto e depois era muito mais fácil. Eu ficava 2 dias sem cozinhar. Eu cozinhava 2 vezes na semana, ao invés de ter que cozinhar todo dia. E aí depois a gente descongelava e comia. Aqui a gente não tem problema em comer comida que foi feita e que está congelada, né? Eu sei que tem casas que as pessoas gostam de comer todos os dias, tudo fresquinho. Então, aí nesse caso não daria certo. Outras coisas aqui que me ajudaram bastante, tá? Eu vou falar para vocês de algumas utilidades domésticas que a gente tem aqui e que ajuda bastante. Só que isso tudo não foi adquirido de uma vez, tá bom? A gente foi adquirindo essas coisas, não sei se é eletrodoméstico que chama, acho que não. Mas essas máquinas que a gente tem ao longo dos anos, tá? Então foi ajudando a gente. A primeira coisa que a gente adquiriu aqui foi uma secadora de roupa. Por quê, gente? Secadora de roupa, pra gente hoje, a gente não vive mais sem. Né? A gente tem uma secadora de roupa que não é a máquina de lavar roupa, né? A gente tem uma secadora, que ela é só secadora. Então, a gente tem uma máquina de lavar e a máquina de secar, que são máquinas separadas, tá? E aqui, por quê? Essa máquina a gente comprou há muitos anos, acho que quando o Felipe era pequenininho, o Felipe está com 9 anos. Eu nem trabalhava com papelaria ainda. Mas o fato de você colocar para lavar, depois você pega roupa por roupa e coloca no varal. Depois você pega roupa por roupa e vai passar a roupa. Depois você pega cada uma dessa, dobra e guarda.
né? Então, assim, põe na máquina, da máquina do varal para tábua de passar, da tábua de passar para gaveta. São muitos processos e leva muito tempo. Na secadora, na minha secadora que eu tenho aqui, a gente tira da máquina de lavar, põe na máquina de secar, ela sai pelando a roupa, ou seja, ela sai passada, porque ela sai muito quente. Então, a gente dali da máquina mesmo, a gente já dobra e passa a mão em cima, assim, ó, ela fica perfeita e é dali pro armário. Então, a gente economizou muito tempo de pendura no varal, tira do varal, põe no varal, tira do varal. Então, a gente economizou muito. Foi uma das melhores aquisições aqui da nossa casa, foi a secadora de roupa. Fora que inverno, chuva, né? A gente não tem mais problema com isso. Colocou na secadora, tá seco e sai passada a roupa, sai lisinha. Outra coisa que eu adquiri aqui, ó, que me fez adiantar bastante o processo foi a lava-louça, né? E a lava-louça, a gente faz uns 6 anos mais ou menos que a gente tem, e é uma coisa que economiza o nosso tempo, né? Ela demora mais para lavar? Demora mais para lavar, mas é igual a silhuete, né? Silhuete demora um pouco para cortar? Demora, mas enquanto ela tá cortando, eu tô fazendo outra coisa. Então, enquanto a lava-louça tá lavando a louça, eu tô trabalhando. Então, a gente tem essas duas máquinas que ajudam muito, que me liberaram, né? Que tiraram a minha função de ter que ir lá fazer, liberaram o meu tempo para que eu conseguisse produzir mais. E um outro produtinho que a gente tem aqui, que a gente gosta muito, que agora a gente quase não usa muito mais, por causa da Marli, né? Que tá aqui, que trabalha aqui, mas é o robozinho aspirador de pó. Então a gente ligava, deixava ligado em algum quarto, em algum cômodo, e ia colocando ele nos cômodos, né? E ele aspirava o chão, deixava tudo limpinho, e a gente não precisava se preocupar com aspirar o chão, né? Depois a gente só ia e passava um pano no chão. E, então, assim, foram essas três coisas que agilizaram e que me liberaram aí, tiraram meu tempo de ter que passar aspirador, de ter que varrer, ou de ter que ir lá estender roupa, passar roupa, de ter que ficar lavando louça, né? Algumas louças a gente tem que lavar, algumas roupas a gente estende, mas é muito menos. Então, isso faz com que libere muito o nosso tempo, o meu tempo, para que a gente consiga produzir mais.